Oi, meu nome é Arielle, seja bem-vinda ao canal. E hoje a gente vai falar por que nós mulheres gastamos tanto com beleza. Você já parou pra pensar por que nós gastamos tanta grana com aparência? Não que não seja importante o nosso posicionamento, a forma como a gente se mostra pro mundo. Isso é importantíssimo, eu mesma amo, adoro vocês estão me vendo aqui toda emperequetada. Mas a gente precisa ir na discussão que está por trás desse consumismo desenfreado que nós mulheres, em sua maioria, enfrentamos. Bom, pele impecável, cabelo perfeito, as unhas perfeitas, a depilação em dia, as roupas, os acessórios, o celular, a capinha do celular. Nossa, são tantas coisas, são tantas nuances, há o gloss também. E não é qualquer tipo de máscara de cílios, o tipo de pó também é bem específico. E quando a gente vai ver, os nossos recursos são todos voltados a parecer que somos boas. Porque muitas das vezes a gente associa isso a sermos amadas. Mas hoje eu quero ir bem mais profundo nessa discussão, nessa conversa. Seja bem-vinda aqui à minha casa, você está aqui no meu escritório, no lugar onde eu trabalho, no lugar onde eu crio, faço devocional aqui também. É o lugar onde eu sonho e você está aqui comigo. E eu sei que é difícil falar sobre essas coisas, principalmente porque eu também vivo isso. Mas é muito importante que a gente abra o nosso coração para discutir sobre essas coisas. E por que eu falo coração? Porque é um assunto difícil e é chato também. E se você é da bolhazinha das pessoas que são cristãs, é normal que seja ainda mais difícil de falar sobre isso. Nós mulheres somos muito influenciadas a nos preocuparmos muito com a nossa aparência e em sermos escolhidas de alguma forma. E aí a gente passa a nossa vida se preparando para o momento, por exemplo, do casamento. O momento em que nós vamos noivar, o momento em que nós vamos encontrar um par. E não é que eu não acho isso importante, eu também sonho em me casar. E eu sou uma mulher bem das tradicionaisinhas no sentido romântico, porque eu sou bem romântica. E faz parte de quem eu sou e tá tudo bem. Mas a gente tem que começar a enxergar as coisas de uma forma mais sistemática. Eu vou dar alguns exemplos. Vocês, mulheres, tentem contar quanto vocês gastaram com maquiagem no último ano. Quanto vocês gastaram com chapas, escovas modeladoras, com toucas de cetim, com vendas para dormir, com pijamas femininos, com gloss, com maquiagem, com pó, com um blush diferente, com uma roupinha, com alguns acessórios, com brincos, com relógio, com esmaltes, com manicure, com a pedicure, com progressiva ou com cremes próprios para modelar os seus cachos, com as comprinhas de garota, comprinhas de farmácia, com primer, com hidratante facial, com retinol, com vitamina C, com todos os possíveis adereços e cosméticos que são investidos na sua aparência. Você consegue contar? Porque eu fui fazer uma continha. No ano de 2024, eu gastei aproximadamente R$3.000 com compras de farmácia. E sem contar medicamentos, ou seja, com coisas de beleza. Com R$3.000, eu com certeza teria criado um mínimo de reserva de emergência no ano passado, que teria me poupado muitos problemas na minha vida adulta de hoje. Com roupas eu não gastei tanto, porque, gente, se comparado com a maioria das mulheres que eu conheço, eu ainda sou muito consciente nesse sentido. Esse ano todo eu cheguei a gastar apenas R$400 com vestuário e sapato. Pra vocês verem o quanto eu sou consciente nesse sentido. Mas as minhas amigas chegaram a gastar cerca de R$6.800 somente com comprinhas de farmácia, sem incluir medicamentos. E não é qualquer comprinha, estou falando das comprinhas de mulher.
Se você é homem e tá vendo esse vídeo, você não sabe o que é comprinha de farmácia, é quando a gente compra uma acetona pra unha, um algodão, aí a gente vai lá e compra um lencinho umedecido próprio pro rosto, aí a gente decide que precisa de um tônico, de uma água micelar, a gente precisa do produto X, do produtinho tal, mas a gente precisa do hidratante labial tal, que usa só pra dormir, o outro a gente usa de dia. E quando você vai ver, você perdeu as contas do quanto você investiu somente com coisas ligadas à sua aparência. Agora, eu fiz essa mesma pergunta para os meus amigos homens e pedi para que olhassem mesmo. Então, a gente tentou investigar e buscar, ver quanto que eles tinham gastado. Tá até engraçado. Mas com o cabelo, eles gastaram cerca de R$200 no ano inteiro. Com o shampoo e adivinha do Cristiano Ronaldo. Gastaram com pós-barba, esses trem assim, e isso ainda foi um ou outro. E não chegaram a gastar nem R$500 o ano inteiro com comprinhas de farmácia. E beleza, tudo bem, mulheres têm investimentos são diferentes dos homens. Mas, quando eu fui perguntar para eles o quanto eles investiram na carreira, e quanto elas puderam investir na carreira e o porquê, as mulheres sempre eram com coisas do tipo, eu não tinha dinheiro, eu não pude. E os homens é sempre, investi mais em viagem, investi mais na minha carreira, no curso, tirei minha carteira, fiz uma reserva, eu tenho tanto guardado. E o porquê que eu estou trazendo essa discussão de uma forma tão comparativa? Não é só, eu não estou falando só de, influenciaram as mulheres a olhar só para a aparência e os homens a olhar para a carreira. Não é só sobre isso. Mas é o quanto nós nos apegamos naquilo de, vou ser uma it girl, vou ser uma garota bem cuidada e arrumada e tudo mais. E com o tempo eu vou construindo as minhas coisas. Sirva-se de um bolinho que eu mesma fiz. E eu vou comer um pouquinho quando a gente tá conversando. Mas, enquanto nós mulheres estamos gastando muito dos nossos recursos, e eu falo recursos porque eu não tô falando só de dinheiro, mas também de tempo, focado na nossa aparência, e só pela aparência, não é nem uma questão de autocuidado, porque o autocuidado ele é importantíssimo, gente. Eu amo me cuidar. Eu sou muito... E assim, eu juro pra vocês que me faz muito bem cuidar de mim mesma. Mas a gente tem que enxergar até onde isso está se tornando vaidade, ou até mesmo insegurança, aonde isso está tomando o lugar dos nossos sonhos, os nossos sonhos reais. Até onde a nossa insegurança e busca por validação, busca por aceitação, por amor no outro, está nos impedindo de viver os nossos sonhos. Esse aqui é um dos meus vision boards. Aqui tem alguns dos meus sonhos. Nesse quadro tem coisas que me lembram o porquê que eu tenho que me manter focada e que as minhas prioridades estão em lugares diferentes do que só um glamour. Se eu, olhando para isso aqui todos os dias, ainda às vezes me perco pensando, nossa, mas eu deveria estar com tal pulseira, usando super, mas eu deveria ter tal produtinho para dormir, ou coisa do tipo, e são todas as coisas fúteis e que não são extremamente necessárias que me impedem de viver todos esses sonhos aqui. Tem sonhos de viajar, tem sonhos de fazer aulas que eu ainda não posso pagar para fazer, conhecimentos que eu quero adquirir que eu ainda não consigo, eu ainda quero ir fazer uma viagem específica, eu tenho tantos sonhos, mas todos eles vão ter que esperar se eu não pagar o preço de enfrentar essas inseguranças que estão por trás dessa busca por perfeição e aprovação social desenfreada. E por que eu estou te falando isso? Porque é sim busca por ser amada. Por quê? Você sabe exatamente por que você faz o que faz ou porque você gosta do que gosta? Porque se você está fazendo só porque tá na moda ou porque todo mundo usa, porque eu mereço. Mas você não merece esses sonhos? O que é realmente prioridade para você? O que você realmente quer ter? Isso é muito importante, gente. É muito importante. Não olha para isso de uma forma rasa. As minhas comprinhas de garota me impediram de viver tantos sonhos.
E o problema não é você fazer isso, mas quando você pode. Na escala de prioridades, o básico não é estar sempre impecável na sua aparência. Às vezes, você consegue estar impecável com o básico. E eu vou dar exemplos sobre isso também. Mas a prioridade é construir o seu futuro, a sua vida. A prioridade é construir os seus sonhos, é construir o plano que você tem que executar. Então, aonde você está colocando os seus sonhos? Aonde você tem colocado você mesma? Você acha que você e a sua imensidão de possibilidades se resume a ser escolhida amorosamente por alguém? Isso também é um sonho meu. Eu também sonho em me casar, eu também sonho em estar em um relacionamento saudável e feliz. Mas se tudo que eu fizer estiver rodando em torno de estar apresentável, bonita e impecável para ser escolhida por um homem, o homem mesmo, que é o tipo de homem que eu sonho, não me escolheria, porque eu seria um pacote, uma embalagem muito bonita, mas vazia. E vazia eu não estou falando de cérebro, estou falando de conquista, de realização, de amor próprio, de propósito, de senso de propósito. Eu tenho certeza que a pessoa pela qual eu me apaixonaria gostaria de estar com alguém que se ama e que também prioriza os próprios sonhos, que se ama de verdade. Porque se eu sou capaz de me amar com respeito, com carinho, com cuidado, com dedicação, sabendo que cultivar uma boa relação é importante para mim, eu também saberei cuidar muito bem desse amor, porque eu me amei primeiro. Mas bom, além dessa questão da gente estar sempre preocupada em sermos escolhidas e acabar investindo mais em sermos escolhidas amorosamente do que investir em nós mesmas, e isso vir ali numa escala de prioridade até antes mesmo dos nossos sonhos, mostra muito do cenário também da nossa sociedade. Agora a gente vai entrar num assunto chato de novo. Mas olha, vou até comer um pedaço de bolo. Nossa, tá uma delícia. Muito bom. A gente tem um cenário de uma sociedade que caminhava muito para liberdade, exploração dos direitos sexuais, revolução sexual. A gente passou por várias revoluções de paradigmas, de forma de ver o mundo, e tudo isso aconteceu muito rápido. E agora, as pessoas estão numa onda conservadora muito forte, então a gente tem buscado cada vez mais segurança. E hoje a gente tem dois fenômenos que são muito problemáticos na nossa sociedade. A normalização e romantização do estilo de vida de meninas do job e também a versão do job romantizado, que é a esposa troféu. Eu não estou falando que mulheres não podem escolher ser do lar, mas veja só, essas mulheres se preparam para fisgar um marido rico e casar com ele e viver sendo sustentada por ele pelo resto da vida. É uma versão do job mais romantizada. É isso. Os dois cenários, a mulher se vê como uma produtização do próprio corpo. Ela se coloca na posição de ser escolhida e escolher também alguém com capacidade suficiente, um homem, que é visto como um investimento, para que ela tenha uma segurança de vida. Porque hoje é muito mais difícil estudar, passar por todo um longo processo de se formar, se pós-graduar, conseguir um trabalho, crescer nessa carreira e se sustentar sozinha. É muito mais complexo do que, por exemplo, investir na sua própria aparência, ficar linda e agradável o suficiente para ser escolhida por um homem rico. Então, a gente tem esse cenário, a gente tem essa questão aí acontecendo e muitas das vezes a gente nem vê o quanto a gente se acostuma com essa ideia e o quanto isso fica na nossa cabeça. A gente vai começando a achar que a gente tem que se preocupar muito em investir bem em um bom casamento para que a gente tenha um mínimo de estabilidade. E eu não estou dizendo que existe problema nessas mulheres que são do lar. Não tem problema nenhum, não confunda a mulher que se casou por amor, realmente se apaixonou por um cara, escolheu cuidar da casa, dos filhos, e que é um trabalho também da mulher
que só queria fisgar um marido rico para ser uma esposa troféu. É diferente, tá? Tem uma diferença clara no caráter e na intenção. E também a forma como essa mulher vai ser vista nessa relação, com toda certeza. E bom, é importante você entender essa diferença da mulher do lar e a mulher que escolhe um marido rico para se sustentar como uma fonte de garantia da sua carreira, tá? A gente tem essas duas diferenças e também tem a diferença ali do job que faz de uma forma mesmo comercializada. Todas essas são a prostituição, a produtização dos nossos corpos e da presença feminina mesmo. E as mulheres investindo cada vez menos nos seus próprios sonhos, na sua individualidade, na sua personalidade, nas suas perspectivas, na sua autonomia e na sua singularidade, a sua relevância para o mundo. O mercado de trabalho precisa de mulheres, os lares, as escolas, as universidades precisam de nós. E se nós não investirmos nos nossos sonhos e a gente não estiver disposta a pagar o preço por eles e estivermos apenas visualizando as coisas mais fúteis e banais, a gente nunca vai chegar nos sonhos, a gente vai acabar casando com um cara muito bosta, porque ele vai ver uma mulher frágil, sem perspectiva e sem autonomia. A gente vai entrar numa relação tóxica, a gente não vai ter formas de sair dessa relação, a gente vai se sentir presa financeiramente, emocionalmente, sexualmente, de todos os sentidos possíveis, e a gente vai viver escrava. E tem como isso não acontecer? Eu não tô tentando te aterrorizar de verdade mesmo, mas isso acontece. Mesmo. Porque a gente priorizou as coisas erradas. Não tem problema algum em você querer um relacionamento, por favor, me entenda. Eu não estou dizendo que tem algo de errado em você querer amar alguém. Eu também quero. A questão é que, de fato, não tem como você amar ninguém verdadeiramente se você não ama você mesmo. Não tem como. Você vê um homem só com uma mina de ouro, entende? E eu não estou dizendo isso no sentido de você se valorizar, mas também valorizar o outro nessa relação. Talvez essa mesma pessoa que você vai escolher com muitos critérios, eu vou te falar como eu analiso agora, tá? Eu sou uma mulher que tem me desenvolvido e tem cuidado muito de mim, investido no meu futuro, nos meus sonhos e nos meus planos. E ainda tenho muito a melhorar, gente. Muito a melhorar. Eu ainda procrastino muitos sonhos. Mas quando eu for buscar me relacionar com um homem, eu também quero um cara que esteja nesse processo, entende? Eu quero um cara que também esteja se desenvolvendo, que se ame, que cuide dele mesmo, que invista nele, porque eu sei que ele vai saber me amar da forma correta. Vai ser muito mais saudável entrar nele nesse lugar, sabe? Decidida, com coragem, sem medo, sem dependência. Dependência afetiva mesmo, emocional não me falta, eu quero entregar. A minha intenção na relação é entregar mais de quem eu sou. É estar presente por aquela pessoa, não é egoísta esse amor. Do que se eu tivesse, por exemplo, 40% mais bonita, se eu tivesse investido os meus recursos na minha aparência apenas, entende? E nas futilidades, e em estar em todas as festas, e estar com todas as roupas de marca, do ano, da moda, e tivesse investido apenas nessas coisas, e tivesse entrado nessa relação com ele no lugar de dependência, de implorando para que ele me escolha. E ele também com certeza sentiria a diferença, talvez ele nem se atraísse. Talvez eu nem veria o que eu vejo. Eu não estaria feliz e decidida na relação. Por quê? Porque você vai entrar pelos motivos errados. Você ainda pode ser criteriosa, você ainda pode ser criteriosa a ponto de escolher um homem em um momento de vida que vale a pena. E eu estou dizendo que vale a pena por quê? Porque existem momentos que tanto o homem quanto uma mulher deveria estar focado em outras coisas. Por exemplo, para mim, um homem que ainda não consegue se sustentar sozinho, não consegue cuidar dele mesmo, ele não tem que buscar nesse momento um relacionamento, ele tem que cuidar dele. E a mesma coisa na mulher. Sabe por quê? Porque eu já entrei em relacionamentos bons anteriores quando eu era mais nova. E eu tentava conciliar as coisas. Mas é inevitável que aquilo tomava minha energia, o meu foco, minha atenção, me desgastava muito e a vida ficava mais pesada emocionalmente. Porque eu não tinha a estabilidade que eu tenho hoje, estabilidade emocional. A maturidade mesmo que só vai vir com o tempo e com algumas conquistas.
Tem coisas que vão mudando o seu caráter e a sua confiança também. A forma como você vê a si mesmo. Então é importantíssimo que você já tenha passado por algumas experiências na sua vida, experiências de vida como pessoa, como indivíduo, para que você consiga se reconhecer nas situações e consiga ser uma pessoa melhor nas suas relações. Eu não tinha metade da maturidade, da experiência que eu tenho hoje nos relacionamentos bons que eu já tive, no relacionamento bom que eu já tive. Eu tive um relacionamento muito bom com uma pessoa muito boa, que foi muito gentil, muito doce comigo, que me tratou muito bem, mas não deu certo, por imaturidade da pessoa, principalmente. Eu não sou a pessoa que fala, mas foi os dois. Não, ele errou muito mais do que o que eu errei. Mas eu também errei, eu não tive maturidade, e no final do relacionamento, eu tive muita dependência emocional, porque eu fiquei com medo de acabar. Eu sentia que estava acabando, e aí eu fiquei com medo de acabar, e aí eu vi, nossa, eu tô muito dependente. E por que isso é tão perigoso? Porque naquele momento eu tinha acabado de ser promovida no meu trabalho, eu tinha prova na minha faculdade, eu estava a uma semana de provas na minha faculdade. Eu fiz a prova depois de ter chorado 2 horas. Eu fiz uma reunião no trabalho depois de estar com a cara toda inchada de tanto chorar. Entende? Eu consegui dar conta, eu consegui conciliar, mas aquilo poderia ter sido um estrago na minha vida, eu poderia ter perdido as oportunidades. Entende? Eu não me arrependo de tudo que aconteceu porque me ensinou. Mas uma coisa que eu entendi e que eu aprendi é que existem momentos que você vai ter que priorizar você mesmo, para que você consiga dar conta e conciliar as coisas. E bom, se você não tiver um momento da sua vida que você consegue conciliar e tudo mais, não faz nem sentido estar no relacionamento. Então, voltando para a questão do que é importante, eu quero sim um homem que esteja no momento da vida profissional dele, que me gere admiração, um homem que tenha princípios e valores parecidos com os meus, que seja compatível mesmo no estilo de vida, em coisas iguais, mas eu também não quero uma cópia minha, em que ele vai ter a forma dele de lidar com as coisas, o jeito dele de enxergar o mundo, vai ter os amigos, as amigas dele, vai ter o mundo dele, as pessoas que ele gosta, e vai ter as coisas que são dele. E por que pra mim isso não causa nenhuma insegurança hoje? Porque eu sei quem eu sou. E ele provavelmente também vai saber. Quando ele for se relacionar comigo, ele vai saber que ele não está numa posição de errar comigo. Porque se alguma coisa acontecer, eu vou embora. Se ele se colocar na situação de me perder, eu vou embora, porque eu estou segura. E não estou segura num lugar de arrogância, mas sim num lugar de vulnerabilidade. Eu estou aqui, eu estou abrindo meu coração, estou me dispondo nessa relação, nessa situação como um todo. Eu sei quem eu sou e eu estou abrindo meu coração para você, para te entregar tudo que eu sou, tudo que eu tenho e também para receber de você. Mas, se alguma coisa acontecer, eu sei quem eu sou e porque eu tenho dignidade, eu sei sair da situação. E isso é importante você entender, porque e você? Para onde você vai? O que é que você tem? E eu estou falando que você tem de forma palpável, porque beleza, a gente não é só o que a gente tem, mas o que a gente tem é importantíssimo para que a gente se resguarde. Você tem um trabalho que você consiga sustentar, se você tiver uma cidade diferente com a pessoa que você está apaixonada, para que você consiga se sustentar, sair de uma situação difícil. Você tem sua rede de apoio, você ainda tem contato com as pessoas que você ama, com seus amigos, com sua família, ou você abre mão de tudo e todos por um relacionamento. Voltando ainda pela questão da aparência, você gastou todo o seu dinheiro com coisas de garota ou você tem uma reserva de emergência? Agora vamos levar até a coisa pro lado bom. Beleza, tu quer se casar. Você vai conseguir juntar a grana necessária para vocês fazerem tudo isso em 1, 2 anos, 3 anos? Você já começou? Se você for se casar com um multimilionário, ok. Mas a grande maioria não vai casar com um multimilionário e vai precisar também contribuir com essa vida. Para a construção dessa vida, você também tem que ser autônoma nessa relação. Você precisa ser um ser individual, com suas vontades, seus desejos, suas individualidades. Porque senão você também vai ser chata pra caralho. Porque tudo que você é uma extensão dessa outra pessoa. E isso é um castigo. É muito ruim.
Obrigada, Jesus, por eu ter investido os meus recursos nesse bolo. Juro, gente, que delícia. E bom, eu falei muito, né? Eu tô aqui com o meu computador na frente, eu tô com o roteiro. Até agora eu não li, falei. Li só a introdução. Mas eu vou ler um pedacinho pra vocês, pra dar sentido em tudo que eu tô falando. Ó, vivemos em um ciclo de consumismo desenfreado, alimentado por um ideal de beleza inatingível. Esse padrão é empurrado pra gente desde cedo, agora com ainda mais forças pelas redes sociais, onde as influências vivem uma vida que parece perfeita, sempre linda, sempre maquiada, sempre com algum produto novo pra indicar. Só que esse padrão custa caro, em tempo, em dinheiro, em autoestima, e no fim das contas, a régua do sucesso para a mulher vira: quanto mais bonita, mais valiosa você é. Isso aqui é muito importante tu colocar na tua cabeça. A vida que você vê das influencers é justamente o trabalho e a profissão delas. Elas estão investindo na profissão delas, sim. Você que tá aí consumindo que não tá gastando todos os seus dinheiros, seus recursos, alimentando o sistema que tá tomando isso de você. Ai, gente, é tão triste, porque isso deveria ser tão claro pra gente. A influencer que passa 5 horas na academia todo dia e tem produtinho pra indicar todos os dias e que tá sempre perfeito, com tudo impecável, esse é o trabalho dela. E aí você trabalha e tenta atingir esse ideal de vida, esse nível, essa forma de viver com o seu trabalho. Que você pega 2 horas de ônibus por dia pra conseguir estar lá, aguenta uma porrada de... eu não sei nem se eu posso falar isso aqui, mas você aguenta muita coisa calada pra conseguir comprar o produtinho que ela postou um dia no mês. E aí você quer continuar alimentando isso e dar continuidade nesse padrão de vida, enquanto você tá se enchendo de dívida, seu cartão de crédito tá altíssimo, sua fatura vem do valor do seu salário, e você tá preocupada em estar bonita. É claro que a gente se preocupa com estar bonita também, cara. Eu fiz uma maquiagem aqui. Mas, se vocês me perguntarem da minha história, gente, nossa, eu posso até gravar um vídeo sobre isso. Mas a primeira coisa que eu investi o meu dinheiro foi no meu futuro. Eu pagava um curso de inglês, metade eu, metade meu pai, que eu não conseguia pagar sozinha, e eu era jovem aprendiz. Eu chegava no trabalho, assim, muitas das vezes arrumada, claro, com a roupa bonitinha, certinho e tudo mais, que eu levava pra escola, da escola eu ia pro trabalho, quando eu era jovem aprendiz. Chegava lá, tentava me ajeitar, mas muitas vezes meu cabelo tava todo espiradinho assim, com um coquezinho ou com um rabo de cavalo. Quando dava pra me arrumar mais, eu me arrumava, claro, mas eu sempre foquei em ser mais competente, de reinvestir aqueles recursos. Eu nunca parei de estudar, eu foquei em fazer faculdade, consegui bolsa, tentei fazer prova de banco, tentei fazer de tudo, gente, pra poder não parar o meu futuro. E hoje eu colho um pouco dos frutos disso. Eu trabalho home office, eu trabalho na minha casa, eu tenho um cargo bom, eu tenho os produtinhos de maquiagem, mas se eu falar pra vocês, o valor da minha fatura no último mês não chegou nem a R$200. Eu uso meu cartão de crédito hoje só pro seguro da minha casa e pro meu Gympass e Netflix e tal, então não chega nem a R$200. E assim, eu tenho o que eu preciso, mas eu compro à vista, porque eu juntei dinheiro pra fazer. Eu não vivo desesperada por consumir mais e mais. E olha que eu caio muito, eu ainda tô no nível bem aqui, começando a engatinhar. Mas o correto é que você tenha uma reserva de pelo menos 6 a 12 meses do seu salário, do seu custo de vida, que você tenha um valor investido, que você tenha estabilidade financeira para você começar a comprar essas coisas à vista. E se você for usar cartão de crédito, que você passe cartão de crédito de algo que você tem um dinheiro para pagar. Cartão de crédito não é dinheiro extra. Eu já pensei assim. E vou te falar, tanto que eu tive que me fuder para aprender, vocês não estão ligados. E bom, eu vou ter que fazer um comparativo, sim. Eu não sou a pessoa que vai levantar a bandeira aqui, porque vocês sabem que eu sou
neutra, mas pautas são importantes de ser faladas, elas serão faladas, ok? Enquanto isso, homens crescem ouvindo que precisam ser bem-sucedidos, fazer dinheiro, conquistar status. A mulher precisa ser bonita, a régua é diferente. Ele investe em carreira, ela em corpo, maquiagem e procedimentos. Isso cria um desequilíbrio. A mulher é levada a investir tudo para atrair alguém que tenha sucesso que ela mesma poderia estar buscando, se não tivesse gastado tanta energia tentando se encaixar no padrão. A indústria da beleza como uma máquina de consumo é um risco. E agora eu vou ler um outro trecho que eu escrevi aqui para vocês. A indústria da beleza fatura bilhões por ano. Não é coincidência, inseguranças femininas são altamente lucrativas. E quem alimenta essas inseguranças? Propagandas, redes sociais, filtros, celebridades com acesso a estéticas, esteticistas, dermatologistas, cirurgias que não são realidade para nós, que somos a maioria. Influencers. Inspiração ou armadilha? Não é sobre demonizar influencers, muitas também são vítimas desse sistema, mas é preciso ter consciência. O que parece espontâneo muitas das vezes é patrocinado e que o que parece natural quase nunca é. Vocês já viram a Kylie Jenner antes dos procedimentos estéticos? Eu diria que eu sou mais gatinha que ela antes dos procedimentos. Gente, eu vou sofrer tanto hate com isso, mas tá. É importante você entender que esse padrão é inalcançável. Você tá buscando algo que é incomparável, mesmo. E agora vamos finalizar aqui com mais uma frase, ou com mais um pedaço de bolo. Tudo isso faz parte de um ciclo que mantém as mulheres distraídas e endividadas, buscando validação através da aparência, enquanto poderiam estar investindo em si mesmas de outras formas. A liberdade real começa quando a gente percebe o jogo, quando entende que não precisa se encaixar num padrão para ser valiosa. Beleza é legal, autoestima é importante, mas não pode ser nosso único foco. Se você sente que você está presa nesse ciclo, saiba que a gente foi treinada para isso. Tá tudo certo. Mas comece a se questionar. E traz essa conversa para suas amigas também. Porque, de verdade, eu conversei muito sobre isso com a minha amiga antes de falar aqui com vocês. Orei bastante sobre esse tema. Pra quem não sabe, eu sou cristã. Então, pra quem é cristão, tá? É até uma estratégia mesmo do diabo. Tô falando nesse sentido porque enquanto a gente pensa que o nosso valor tá nas coisas superficiais, no dia que a gente for rejeitado, a gente acha que o nosso valor acabou. Quando a gente for abandonado, a gente vai achar que o problema somos nós, que o nosso valor não é tão grande assim. A gente nunca vai aceitar a responsabilidade do outro nas coisas que ele fizer. A gente sempre vai diminuir a responsabilidade dos homens, o que deixa com que os homens sejam cada vez mais fracos e sejam cada vez mais manipuláveis, que sobrecarreguem as mulheres, que as mulheres se revoltem, que os homens se abstenham das suas responsabilidades. Isso faz com que tudo fique bagunçado. A gente tem homens fracos hoje, a gente tem mulheres, infelizmente, machucadas e feridas, num nível em que a gente se machuca mais para não sentir a dor. Que a gente busca continuar se machucando para não enxergar o quanto nós precisamos ser curadas. Nós tentamos ser fortes porque tem homens se abstendo das suas responsabilidades. E estamos cansados porque estamos fazendo o nosso trabalho de mais alguém. E a gente só vai conseguir enxergar tudo isso quando a gente vê o nosso valor. E é muito importante que você abra seu coração para isso, amada. Eu espero que você tenha gostado desse papo, desse assunto, desse vídeo. Eu sei que demorou bastante tempo esse, mas é um vídeo importante. Fica com um pedacinho de bolo e eu te vejo no próximo vídeo.